Você já sentiu que alguém te fazia duvidar da sua própria percepção? Que sempre saía de uma conversa se sentindo culpado, mesmo sabendo que não tinha feito nada errado? Que toda vez que tentava colocar um limite, a pessoa virava o jogo e você acabava pedindo desculpas? Se você já passou por isso, você conhece a dor de lidar com um manipulador. E hoje eu vou dividir com você 7 frases que Carl Jung, o pai da psicologia analítica, nos ensina sobre como desarmar essas pessoas que sugam nossa energia e distorcem nossa realidade. Porque manipulador não é só aquele cara óbvio que todo mundo vê de longe. Manipulador pode ser sua mãe que usa chantagem emocional. Pode ser seu chefe, que te faz sentir incapaz. Pode ser aquela amiga que sempre vira a vítima quando você tenta falar dos seus sentimentos. Pode até ser você mesmo manipulando os outros sem perceber. Jung dizia uma coisa muito profunda: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a compreender a nós mesmos. E é exatamente isso que acontece com manipuladores. Eles mexem com algo muito profundo em nós, algo que a gente precisa olhar. A manipulação funciona porque ela joga com nossos medos mais primitivos. Medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado, medo de não ser bom o suficiente. E quando alguém descobre esses medos, pode usar eles contra a gente. Mas existe uma saída. E ela começa quando você para de tentar mudar o manipulador e começa a mudar a sua relação com ele. Quando você para de alimentar o jogo e aprende a se posicionar de um lugar diferente. Jung chamava isso de individuação. É quando você para de viver para os outros e começa a viver para você mesmo. Quando você para de precisar da aprovação de todo mundo e encontra sua força interior. As 7 frases que eu vou compartilhar com você hoje não são fórmulas mágicas. São ferramentas de autoconhecimento que vão te ajudar a ver o que está acontecendo por trás da manipulação. E, principalmente, vão te ajudar a encontrar sua própria voz. Se você gosta desse tipo de reflexão, se inscreve no canal e fica aqui com a gente. A primeira coisa que você precisa entender é que manipulador não nasce manipulador. E você não nasceu para ser manipulado. Isso é algo que se constrói ao longo da vida, através de feridas, medos e padrões que a gente vai aprendendo sem perceber. Jung descobriu algo revolucionário. Nossa mente tem partes que a gente não conhece. Ele chamou isso de inconsciente. E é no inconsciente que ficam guardados nossos medos mais profundos, nossas necessidades não atendidas, nossos traumas de infância. O manipulador é alguém que aprendeu muito cedo que não consegue o que precisa sendo direto. Então ele desenvolveu estratégias tortuosas, chantagem emocional, vitimização, culpabilização, inversão de papéis. Ele aprendeu que consegue mais coisas fazendo os outros se sentirem mal do que sendo honesto sobre o que quer. E você? Você provavelmente aprendeu muito cedo que precisa agradar para ser amado, que não pode decepcionar ninguém, que seus sentimentos não são tão importantes quanto os sentimentos dos outros, que você é responsável pela felicidade de todo mundo. Jung chamava essa versão falsa de nós mesmos de persona. É a máscara que a gente usa para ser aceito. O menino bonzinho que nunca briga, a menina comportada que nunca incomoda, o filho perfeito que nunca decepciona. Mas por trás dessa máscara existe uma pessoa real, com desejos reais, com limites reais, com necessidades que também são importantes. O problema é que quando você vive sempre de máscara, você esquece quem é de verdade. E aí fica fácil para o manipulador te confundir, porque ele fala com sua máscara, não com você. Ele sabe exatamente qual botão apertar para você se sentir culpado, qual corda tocar para você fazer o que ele quer, qual ferida mexer para você se desestabilizar. E você sai da conversa sempre se sentindo mal, confuso, duvidando de si mesmo, achando que é você que está exagerando, que é você que está sendo difícil, que é você que não está sabendo lidar com a situação. Mas a verdade é que você não está louco. Seu corpo está sentindo algo real. Sua intuição está tentando te alertar. Só que você aprendeu a não confiar em si mesmo. Jung dizia: sua visão se torna clara quando você olha para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro,
desperta. Agora vou te contar algo que vai fazer muito sentido. Jung descobriu que dentro de cada um de nós existe uma guerra, silenciosa. De um lado, tem o que ele chamou de ego, essa parte que quer ser aceita, que tem medo de conflito, que faz de tudo para manter a paz. Do outro lado, tem o que ele chamou de self, sua essência verdadeira, sua sabedoria interior, sua força autêntica. O manipulador sabe instintivamente como falar com seu ego. Ele sabe como te fazer sentir pequeno, inseguro, dependente da aprovação dele. E seu ego, com medo de ser rejeitado, faz qualquer coisa para agradar. Por exemplo, você chega em casa cansado do trabalho, só querendo um pouco de paz. E a pessoa vem com aquele drama. Você nunca tem tempo para mim. Você só pensa no trabalho. Eu não sou importante na sua vida. Seu ego imediatamente entra em pânico. Nossa, será que eu sou egoísta mesmo? Será que eu não estou sendo um bom parceiro? E aí você abandona sua necessidade legítima de descanso para acalmar o drama da pessoa. Mas seu self, lá no fundo, sabe que isso não está certo. Seu self sabe que você tem direito de estar cansado, que você trabalha para sustentar a casa, que você precisa de um tempo para recarregar as energias. Só que você aprendeu a ignorar seu self, a tratar sua voz interior como se fosse egoísmo, como se fosse coisa errada. Jung chamava essa traição de si mesmo de inflação do ego e perda de conexão com o self. É quando você fica tão preocupado em ser uma boa pessoa que esquece de ser uma pessoa real. E o manipulador se alimenta exatamente disso. Ele precisa que você se mantenha desconectado de si mesmo. Porque se você estiver conectado com seu self, você vai perceber na hora quando alguém está tentando te enganar. Seu self é como um radar interno. Ele sente quando algo não está certo. Ele sente quando alguém está mentindo. Ele sente quando alguém está usando você. Mas para ouvir seu self, você precisa ter coragem de decepcionar algumas pessoas. Precisa ter coragem de ser chamado de egoísta às vezes. Precisa ter coragem de ser mal compreendido. E isso assusta seu ego. Porque seu ego foi treinado para agradar, para ser bonzinho, para não causar problemas. A primeira frase que desarma um manipulador vem exatamente dessa conexão com seu self. Eu não sou responsável pelos seus sentimentos. Simples assim, mas revolucionária. Você cresceu acreditando numa mentira, uma mentira que foi plantada na sua mente quando você ainda era pequeno e vulnerável. E essa mentira é: eu sou responsável pela felicidade dos outros. Pode ter sido sua mãe dizendo: olha como a mamãe fica triste quando você não obedece. Pode ter sido seu pai falando: você vai me dar um infarto com essas suas birras. Pode ter sido a professora: você está decepcionando todo mundo com esse comportamento. E você, sendo criança, acreditou. Acreditou que tinha esse superpoder terrível de destruir as pessoas com seus sentimentos, com suas necessidades, com sua simples existência. Jung chamava essas crenças de complexos. São como programas automáticos que rodam na nossa mente sem a gente perceber. E o complexo da responsabilidade exagerada é um dos mais comuns em pessoas que atraem manipuladores. Porque é isso que acontece. Você não atrai manipuladores por acaso. Você atrai porque tem algo dentro de você que ressoa com o que eles estão oferecendo. Eles oferecem drama, você oferece solução. Eles oferecem problema, você oferece cuidado. É como se você tivesse um cartaz invisível na testa escrito: eu conserto pessoas quebradas. E toda vez que alguém vem com chantagem emocional, toda vez que alguém vem se fazer de vítima, toda vez que alguém joga a culpa nos seus ombros, aquele complexo desperta. Aquela criança interior acorda e fala: é minha culpa, eu preciso consertar isso. Mas a verdade é que você nunca foi responsável pelos sentimentos de ninguém, nem quando tinha 5 anos, nem agora. Os sentimentos das pessoas são responsabilidade das pessoas. Se sua mãe ficava triste quando você não obedecia, o problema não era você, era ela não saber lidar com as próprias emoções. Se seu pai ficava nervoso com suas necessidades de criança, o problema não era você. Era ele não ter desenvolvido paciência e maturidade emocional.
Você era só uma criança sendo criança, testando limites, expressando sentimentos, tentando entender o mundo. Isso é normal, isso é saudável. Mas você foi ensinado que não podia ser criança, que tinha que ser responsável pelos adultos ao seu redor. E você carrega isso até hoje. A segunda frase que desarma manipuladores vem exatamente de quebrar esse complexo. Seus sentimentos são válidos, mas não são minha responsabilidade. É reconhecer que a pessoa tem direito de sentir o que está sentindo, mas que isso não te obriga a fazer nada. Agora, eu vou falar algo que pode doer um pouco, mas que vai te libertar. Jung dizia: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a compreender a nós mesmos. E isso se aplica perfeitamente aos manipuladores. Você sabia que existe uma parte sua que também manipula? Sim, você ouviu, certo? Dentro de você também existe um manipulador. Jung chamava essa parte escondida de sombra. São todos os aspectos de nós mesmos que reprimimos, que julgamos como ruins, que não queremos aceitar. Você reprimiu sua capacidade de manipular porque aprendeu que isso é feio, que isso é errado. Então desenvolveu outras formas mais sutis e socialmente aceitas de conseguir o que quer. Você manipula quando faz cara de cachorro pidão para conseguir algo, quando usa o silêncio para punir alguém, quando se faz de coitadinho para receber atenção, quando conta só sua versão da história para ganhar apoio. E não tem problema. Todo mundo faz isso às vezes. O problema é quando você não admite que faz, porque quando você não reconhece sua própria sombra, você fica cego para ela nos outros também. Você não consegue identificar manipulação porque não quer ver manipulação. Mas quando você aceita que também tem essa capacidade dentro de você, algo mágico acontece. Você para de ser ingênuo. Para de acreditar em tudo que te falam. Para de dar o benefício da dúvida para quem não merece. Você desenvolve o que Jung chamava de sabedoria da serpente. A capacidade de ver as intenções por trás das palavras bonitas. Por exemplo, quando alguém fala, "Eu só quero o seu bem", você para de aceitar isso automaticamente. Você pergunta, será mesmo? Ou essa pessoa quer que eu faça algo que ela quer e está embrulhando isso em papel de presente? Quando alguém fala, "Você é muito sensível", você para de se culpar e pergunta, será que eu sou sensível demais? Ou essa pessoa está tentando invalidar meus sentimentos para não ter que se responsabilizar pelo que fez? A terceira frase que desarma manipuladores vem dessa consciência da sombra. Eu vejo o que você está fazendo. Não precisa nem explicar o que você está vendo, só demonstrar que você está consciente, que não está sendo enganado. Isso desestabiliza completamente o manipulador, porque a manipulação só funciona quando é invisível, quando você ilumina o que está acontecendo. O jogo perde a força. E a quarta frase é ainda mais poderosa. Isso não vai funcionar comigo. Simples, direta, sem explicação. Você não está entrando no jogo. Você não está se defendendo. Você simplesmente está saindo do campo de batalha. Existe um momento na sua jornada de autoconhecimento que Jung chamou de o encontro com a sombra. É quando você para de fugir das partes de si mesmo que não quer ver. E, paradoxalmente, é quando você começa a se tornar mais forte. Porque quando você aceita que também tem um manipulador interno, você para de ter medo dele nos outros. Quando você reconhece seus próprios medos e inseguranças, você para de deixar que os outros joguem com eles. É como se você tirasse uma venda dos olhos. De repente, você consegue ver os padrões. Consegue identificar quando alguém está tentando te fazer sentir culpado. Consegue perceber quando alguém está distorcendo a realidade para te confundir. E aí, acontece algo incrível. Você desenvolve compaixão por si mesmo. Você entende por que caiu em tantas armadilhas. Não foi burrice, foi um coração generoso tentando ver o bem em todo mundo. Jung dizia: a piedade que sentimos por nós mesmos é muitas vezes mais valiosa do que a piedade que recebemos dos outros. Você começa a se tratar com a mesma gentileza que sempre tratou os outros. Você começa a defender seus próprios sentimentos com a mesma força que sempre defendeu os sentimentos alheios. E isso se reflete nas suas relações. Você não precisa mais ser agressivo ou rude.
Você simplesmente se torna firme, centrado, presente. Quando alguém tenta te manipular, você não entra no drama. Você não tenta convencer a pessoa de nada. Você simplesmente se mantém no seu centro. A quinta frase que desarma manipuladores nasce dessa transformação interior. Eu escolho não participar dessa dinâmica. Não é "você está errado" ou "pare de me manipular". É simplesmente uma declaração de que você não vai alimentar aquele padrão. É como sair de uma dança. A pessoa pode continuar dançando sozinha se quiser, mas você não está mais disponível para ser o parceiro. E isso é libertador, porque você percebe que não precisa mudar ninguém. Não precisa fazer ninguém entender seu ponto de vista. Não precisa provar que está certo. Você só precisa escolher não participar de jogos que não te fazem bem. Jung chamava isso de retirada da projeção. É quando você para de tentar consertar nos outros aquilo que precisa ser consertado em você. E, paradoxalmente, quando você para de tentar mudar os outros, eles às vezes se transformam ou se afastam. E ambas as opções são boas para você. Agora vamos para a parte prática, porque uma coisa é entender a teoria, outra coisa é aplicar isso na vida real. E Jung sempre foi muito claro: conhecimento sem ação não transforma nada. A sexta frase que desarma manipuladores é talvez a mais difícil de todas. Não. Só isso. Não. Sem explicação, sem justificativa, sem se desculpar, por 5 minutos antes de falar. Você aprendeu que não é uma palavra cruel, que você precisa explicar, justificar, dar motivos válidos para não fazer algo que não quer fazer. Mas Jung nos ensina que não é uma palavra sagrada. É a palavra que protege sua energia, seus limites, sua integridade. Quando você fala não sem se justificar, várias coisas acontecem. Primeiro, você para de dar munição para o manipulador, porque toda justificativa pode ser contestada, rebatida, transformada em motivo de discussão. Segundo, você se conecta com sua autoridade interior. Você lembra que é dono das suas escolhas, do seu tempo, da sua energia. Terceiro, você ensina às pessoas como te tratar, porque quando você coloca limites claros, as pessoas respeitam. E quem não respeita se revela. No começo vai ser difícil. Seu ego vai entrar em pânico. Vai parecer que você está sendo rude, egoísta, insensível. Você vai sentir culpa. Vai querer explicar, se desculpar, voltar atrás. Mas lembre-se, essa culpa não é sua. É do condicionamento que você recebeu. É da criança interior que aprendeu que precisa agradar para sobreviver. Jung dizia: o privilégio de uma vida inteira é ser quem você é. E parte de ser quem você é inclui dizer não para aquilo que não ressoa com você. Comece pequeno. Diga não para coisas simples. Você pode me ajudar com isso agora? Não, não posso. Você não quer ir neste evento? Não, não quero. Perceba como as pessoas reagem. Perceba como você se sente. Observe a diferença entre culpa real, quando você machuca alguém de propósito, e culpa falsa, quando você simplesmente não faz o que os outros querem. E lembre-se, toda vez que você diz não para algo que não quer, você está dizendo sim para algo que realmente importa para você. A sétima e última frase vem dessa integração total. Eu confio na minha percepção. É a frase mais poderosa de todas, porque quando você confia na sua percepção, você se torna imanipulável. Tem um momento muito específico na sua jornada que vai marcar uma virada definitiva. É quando você percebe que sua intuição nunca te enganou, que toda vez que algo parecia estranho, realmente estava estranho. E toda vez que você sentiu um desconforto inexplicável com alguém, havia uma razão real para isso. Jung chamava essa percepção de função intuitiva. É como se você tivesse um radar interno que capta coisas que sua mente racional ainda não consegue processar. Você sempre soube quando alguém estava mentindo. Sempre sentiu quando alguém tinha segundas intenções. Sempre percebeu quando alguém estava te usando. Mas você foi ensinado a desconfiar dessa sabedoria. Você está exagerando. Você está paranoico. Você sempre pensa mal das pessoas. Você está sendo negativo. E você começou a duvidar de si mesmo.
Começou a achar que era você que estava errado, que era você que estava vendo coisas onde não tinha. Mas a verdade é que você estava vendo coisas onde realmente tinha. Jung descobriu algo revolucionário. Nossa, sei que tem mecanismos de proteção muito sofisticados, mecanismos que captam sinais sutis, que processam informações que nossa mente consciente não percebe. Quando alguém fala uma coisa, mas a linguagem corporal diz outra, você sente. Quando alguém te elogia, mas tem inveja no olhar, você percebe. Quando alguém promete mudança, mas não tem intenção real, você sabe. Seu corpo registra tudo isso através de sensações. Um aperto no peito, um nó no estômago, uma tensão nos ombros, uma vontade súbita de sair dali. Esses sinais não são neurose, são inteligência, são seu sistema interno de alarme tentando te proteger. Quando você finalmente para de lutar contra sua própria percepção e começa a confiar nela, algo mágico acontece. Você se torna praticamente imanipulável, porque manipulador depende de você duvidar de si mesmo. Depende de você dar o benefício da dúvida quando não deveria. Depende de você ignorar os sinais que seu corpo está mandando. Mas quando você confia na sua percepção, quando você honra sua intuição, quando você leva a sério seus desconfortos, você se torna uma pessoa muito difícil de enganar. Jung dizia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E é exatamente isso. Quando você desperta para sua própria sabedoria interior, você não precisa mais de aprovação externa para saber se algo está certo ou errado. Você simplesmente sabe. Agora eu quero fazer uma pergunta que vai ecoar na sua alma nos próximos dias. Uma pergunta que Jung faria se estivesse conversando com você pessoalmente. Quanto da sua vida você passou tentando provar que é uma boa pessoa em vez de simplesmente ser você mesmo? Pense nisso por um momento. Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes você engoliu palavras que precisavam ser ditas? Quantas vezes você se traiu para não decepcionar alguém? Quantas vezes você escolheu parecer bonzinho em vez de ser autêntico? Jung descobriu algo que vai te chocar. A obsessão em ser uma boa pessoa pode ser a maior prisão da sua vida. Porque quando você está sempre tentando provar que é bom, você nunca pode ser real. E manipuladores se alimentam exatamente disso. Eles sabem que você precisa manter essa imagem de pessoa boa. Então eles jogam com isso. Eles fazem você escolher entre ser autêntico ou ser visto como uma boa pessoa. E você, quase sempre, escolhe a segunda opção. Mas aqui está a verdade que Jung descobriu. Você não precisa ser uma boa pessoa. Você precisa ser uma pessoa real. Pessoa boa é máscara. Pessoa real tem dias ruins, tem sentimentos complicados, tem limites, tem necessidades que às vezes incomodam os outros. Pessoa boa nunca se irrita. Pessoa real se irrita quando é desrespeitada. Pessoa boa aceita tudo. Pessoa real escolhe o que aceitar. Pessoa boa explica tudo. Pessoa real não deve satisfação das suas escolhas para ninguém. E sabe o que é mais incrível? Quando você para de tentar ser uma boa pessoa e começa a ser uma pessoa real, você se torna uma pessoa genuinamente boa. Mas boa de verdade, não de fachada, porque suas atitudes passam a vir de um lugar autêntico, não de necessidade de aprovação. Você ajuda porque quer ajudar, não porque precisa provar algo. Você é gentil porque essa é sua natureza, não porque tem medo de ser rejeitado. Jung chamava isso de amor próprio diferenciado. É quando você se ama o suficiente para ser imperfeito, para ter defeitos, para decepcionar algumas pessoas. Então, eu pergunto de novo, você está disposto a deixar de ser uma boa pessoa para se tornar uma pessoa real? Porque essa é a única forma de se libertar dos manipuladores. Quando você para de precisar da aprovação deles, eles perdem todo o poder sobre você. Vou terminar esse vídeo com uma frase que Jung escreveu e que mudou minha vida. O maior privilégio de uma vida inteira é ser quem você é. Ser quem você é. Não quem esperam que você seja. Não quem você acha que deveria ser. Simplesmente quem você é. Com todas as suas contradições, com todos os seus defeitos, com toda a sua humanidade imperfeita e bela.
As 7 frases que eu compartilhei com você hoje não são fórmulas mágicas, são ferramentas de libertação. Eu não sou responsável pelos seus sentimentos. Seus sentimentos são válidos, mas não são minha responsabilidade. Eu vejo o que você está fazendo. Isso não vai funcionar comigo. Eu escolho não participar dessa dinâmica. Não. Eu confio na minha percepção. Mas mais importante que decorar essas frases é entender o que elas representam. Elas representam o seu retorno para casa. O retorno para você mesmo. Quando você consegue falar essas coisas naturalmente, quando elas brotam de dentro de você sem esforço, é sinal de que você se reencontrou, que você não está mais perdido nas expectativas dos outros. E aí algo lindo acontece. Os manipuladores começam a se afastar da sua vida. Não porque você os expulsou, mas porque você não oferece mais o que eles procuram. Você não oferece mais drama, conflito, energia emocional para ser sugada. Você oferece algo muito mais valioso: autenticidade. E pessoas autênticas atraem pessoas autênticas. Relacionamentos saudáveis, conversas verdadeiras, amor real, não dependência emocional disfarçada de amor. Jung dizia que o processo de se tornar quem realmente somos é a tarefa mais importante da vida humana. Ele chamava isso de individuação. É quando você para de viver para os outros e começa a viver para você. Não é egoísmo, é responsabilidade. Responsabilidade de ser quem você veio ser neste mundo. Então eu te deixo com essa reflexão. Se você pudesse viver sendo 100% você mesmo, sem medo de julgamento, sem necessidade de aprovação, que tipo de pessoa você seria? A resposta a essa pergunta é o seu caminho de volta para casa. Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreve no canal e deixa aqui embaixo o seu comentário. Quero muito saber o que tocou você. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha esse vídeo. Às vezes uma palavra chega na hora certa e muda uma vida inteira. Um abraço e até o próximo vídeo.